Seguindo a nossa programação, nós agora teremos o painel internacional. Infelizmente, o conferencista, o senhor Marvin Todd Miller, que vinha do Canadá, nos Estados Unidos, teve um imprevisto em relação ao seu visto e não poderá estar presente conosco. Ele nos enviou um material e este será apresentado pelo senhor Ramon Linhares e pela senhora Regina Campelo. Por favor. O tema é Estudos Surdos, Deafhood, um conceito fundamental e fundante. Por favor. Palestrar para a gente o Fábio. O Fábio ele vai dar abertura a esse congresso com uma poesia e logo em seguida eu e a professora Ana Regina nós faremos as considerações do tema aqui apresentado. Muito, muito, muito obrigado, Ramon. O Setembro Azul é um momento histórico onde celebramos a chegada de inúmeras conquistas e marcos legais. Do INES se perpetua uma comunidade surda que foi fundada pelo imperador Pedro II. Das crianças surdas que não eram educadas, oficializou-se um decreto. Um decreto que Alemar, na França, o imperador solicitava ajuda na educação das crianças surdas brasileiras. Foi através desse decreto que Rouet atravessou o oceano para chegar em terras brasileiras. E na capital deste Brasil, o Rio de Janeiro, as crianças que até então marginalizadas estavam, aquém de qualquer tipo de institucionalização, lhes foi ofertada um novo idioma. E foi através da língua de sinais que elas passaram a se sentir vivas, porque corria em seu sangue esse idioma que lhes foi apresentado. E a partir daí se constituíram como pessoas surdas. Tinham uma língua em comum para que elas pudessem se expressar. E assim, consentido pelo imperador, surge monumentalmente o INES. E vindo de todos os rincões desse Brasil, crianças surdas que deixaram suas famílias para trás para que pudessem aprender com os seus iguais. E de todos os trabalhos manuais que poderiam ser feitos, era através desse idioma que elas se sentiam representadas como seres humanos. Mas infelizmente, através de uma limitação em 1880, elas foram proibidas de sinalizar. E por uma imposição daqueles que não permitiam que elas sinalizassem, foram obrigadas a serem tais quais todos os outros que falavam. Mas a língua de sinais, ela permaneceu marginalizadas por aqueles que as mantiveram como sendo o seu patrimônio, como sendo a sua identidade, como sendo algo que as constituía. E foi a partir
desse tempo sombrio, aonde as mãos não eram permitidas, que depois de tanto tempo elas voltaram a sinalizar. E foi através dessa volta triunfal que a dignidade dos surdos foi respeitada. Tudo isso graças ao estabelecimento do INES. Desses 160 anos que trouxeram aqui este congresso, onde todos estamos extremamente felizes com este orgulhoso Setembro Azul. Será que foi? Foi, mas não tá saindo estereotipia. Então agora nós vamos convidar o professor Ramon e a professora Ana Regina, que terão 45 minutos a 1 hora para fazerem suas considerações do tema abordado. Muito obrigada. Saúdo a todos os colegas e amigos presentes, senhores e senhoras, surdos e senhoras ouvintes, surdos e surdas, todos os senhores, receba todos. O meu tema, junto com Ramon Niares, irá tratar sobre a questão dos estudos surdos. Diferentes olhares para os saberes da comunidade surda. Próximo. Mas então, eu pergunto para vocês, como surgiram os estudos surdos? Como que esses estudos surdos foram surgidos? Alguém sabe me responder? Quem sabe, levanta a mão por gentileza. 3, 4 pessoas. Só? Apenas 4 pessoas sabem como surgiram os estudos surdos? Estou impressionada. Precisamos saber mais, buscar cada vez mais, mas eu vou estar passando para vocês a respeito disso. É apenas uma disciplina curricular? Não. Os estudos surdos é para além, é uma área específica do conhecimento da pessoa surda, que ela não necessariamente surgiu. As pessoas surdas, no caso o estudioso chamado Padled, que é uma pessoa de outro país, em que durante seus estudos ela foi verificando a ocorrência, né, das espontaneidades das produções surdas, no que diz respeito à educação, à tecnologia, ao trabalho, em diversas áreas. E refletindo sobre isso, deu-se início às suas pesquisas, coletando materiais e produzindo teorias a respeito de diversos temas, né, sobre a questão da opressão, do audismo, de diversas questões inerentes a essa área. E criou um livro, como vocês podem ver, é um livro em inglês, Compreendendo a Cultura Surda, que foi traduzido posteriormente para o espanhol e também foi vendido no Chile. Agora irei apresentar para vocês um vídeo da TV Ines. Quem está apresentando o vídeo é a Vanessa. Ela é atriz do vídeo. É dentro de um programa chamado Manuário.
Teste, teste. Teste, teste. O vídeo vocês não... Tá legendado. Ah, olha. Só Eu pensou que tinha parado. Mas tá Então, gravando. só presta atenção se a voz tá saindo pra estereotipia, porque quando a gente tava falando, não tava saindo legenda. Agora vai sair, porque é isso que eu tava resolvendo. Mas o microfone tá funcionando? Porque como ele tá, então beleza. Tá tudo funcionando. A gente era nossa, era coisa nossa. Essa área do conhecimento que perpassa pela língua de sinais tem referente à cultura e diversos outros grupos, como a área de tecnológica, a questão da comunidade LGBT, as pessoas negras, perpassa por métodos e estratégias de uma pedagogia visual, a questão do ator e atriz surda, a questão da arte, antropologia, o que diz respeito também à educação, e diversas outras vertentes permeiam o estudo surdo, são inerentes a esse campo do conhecimento. Esse campo do conhecimento dos estudos surdos tem vários desdobramentos, que perpassam pela questão da produção do conhecimento pela pessoa surda para o seu desenvolvimento, enquanto seus pares, no que diz respeito ao trabalho e produção destes conhecimentos. Próximo slide. Próximo. A aproximação entre os estudos surdos e a educação bilíngue de surdos. Essa aproximação ela tem que existir sempre. É uma problemática trazida sobre a respeito da educação bilíngue
em que sempre é feito um método mais passivo, em que o sujeito não permite seu desenvolvimento. Já o estudo surdo, ele permeia justamente a base, né, para que possa proporcionar uma educação bilíngue plena, em que o sujeito possa desenvolver plenamente em suas competências. Sobre esses aspectos, trago 4 questionamentos para vocês. O que é a cultura surda? Como surgem as comunidades surdas no Brasil? O que é uma escola bilíngue de surdos? Uma escola bilíngue de surdos. E a quarta, como as escolas bilíngues de surdos cooperam para a inclusão social do surdo? E como a escola bilíngue, ela coopera para a inclusão social da pessoa surda? Como que esse processo acontece? O que vocês pensam a respeito disso? Eu estou sinalizando sobre várias temáticas que permeiam a educação de surdos e eu fico querendo saber o que vocês pensam a respeito. Vocês já estão bem traumatizados com essas questões que são trazidas sobre essas informações e conhecimentos sobre o surdo, mas é sempre importante aprender, porque sempre se pensa na questão do oralismo, sempre se olha o surdo e a história desse surdo com métodos educacionais que permeiam pelo oralismo. E aos poucos, né, foi se galgando e permeando a língua de sinais e entramos no momento da comunicação total. Mas já estamos definitivamente no bilinguismo? É algo que temos que pensar bem. Ao longo da história, nós caminhamos nesse processo em que os surdos puderam se desenvolver, mas entre múltiplos olhares se pensou a respeito da surdez. Mas também temos que pensar sobre o surdo e o ouvinte. Parece uma relação de disputa, mas sempre nos permeamos com essa disparidade. O ouvinte com a língua portuguesa e o surdo com a língua de sinais, com a Libras. Também sempre pensamos nessa questão como uma disputa, português ou Libras, Libras ou português. Eu sou ouvinte, o meu lugar de fala é pelo português, e o surdo, o lugar dele é com a língua de sinais? Ele precisa ler bem o português ou não? Como que ficam essas conceituações? Mas não tem nada a ver com isso, essas disputas que permeiam entre essas marcas para o surdo e marcas para o ouvinte. São rótulos criados, saberes surdos, saberes ouvintes, em língua de sinais, mas essas questões não têm nada a ver, é uma conscientização que precisamos ter, algo que já está no senso comum. Mas eu pergunto para vocês, o surdo é igual ao ouvinte? É? Sim ou não? A cultura surda é igual à cultura ouvinte? O surdo está dentro do Brasil. Ele está dentro do território nacional, que a maioria é ouvinte. E o surdo, ele é minoria linguística? Temos que pensar sobre isso. Sim ou não? Sim. Os surdos, eles vivem a obrigação da institucionalização, assim como os ouvintes. Sempre a questão autoritária de como ele deve se portar, se vestir, utilizar o fone, costumes ouvintistas. Deve passar dessa maneira ou de outra, sempre copiando esse modelo ouvinte. Uma outra questão é pensar no não. Os surdos são minoria linguística e não vivem em relação com o meio igual aos ouvintes. Não é. A comunidade surda, ela é usuária da língua de sinais. Então, quando ela pensa em viver como ouvinte, copiar esse modelo ouvintista, não. Ela vive as particularidades de uma matriz surda. Ela participa naquele grupo social em que ela se sente à vontade, em que costumes como, muitas vezes, não gostar de música, não gostar de teatro, não gostar de certos costumes permeados por aquele grupo social. A questão do implante, da prótese, são características da cultura surda, que tem que ser pensada e refletida.
Mas dentro da cultura surda, temos a matriz ouvintista e temos a matriz surda. São matrizes. Mas o que seria isso? Matriz são as produções de conhecimentos do grupo, da comunidade surda. A questão da emoção, do sentimento, dos desejos, das lutas, das questões políticas e diversos outros temas, mas produzidos pela pessoa surda. Essa é a matriz surda. E também, dentro da discussão da matriz, temos a questão política. E na questão dos ouvintes, também temos a questão política, mas passamos pela matriz ouvinte. Há muito tempo, no Congresso de Milão, foi acordado em que tivesse legislações. E essas legislações, elas passavam pela organização de matrizes ouvintistas, que eram impostas às pessoas surdas. Desse acordo que foi feito em 1880, no Congresso de Milão, questões foram aprovadas, em que oficializaram o oralismo como comunicação. Então o método oral, ele prevaleceu, impossibilitando o uso da língua de sinais, que foi colocado em grau menor nesse momento linguístico. A língua de sinais, ela foi sendo colocando em status menor, e precisou-se de muita luta para reerguer o status linguístico da língua de sinais. Então foi preciso muito aprendizado, estudo e muito trabalho e militância por meio da comunidade surda. E precisou-se cada vez mais estimular, porque a comunicação oral, ela acabou ganhando um espaço muito grande na educação de surdos, permeada por impulsos surdos. Mas o que eu quero trazer para vocês volta, por favor. O que eu trago para vocês é justamente pensar a respeito da educação de surdos, que precisa se pensar em métodos. Não métodos orais, métodos fonéticos. Temos que pensar na sala de aula, no dia a dia do cotidiano escolar. É realmente importante pensar, porque sempre se prioriza a língua oral, o oralismo para a pessoa surda. E parece que estamos retornando ao período anterior da história. Em 1880, tinha a matriz ouvintista. E permeamos agora para o momento histórico da matriz surda. Mas o que seria isso? Quando se olha, temos vários pontos elencados a respeito da matriz surda, sobre a organização de produção desses conhecimentos. Mas, primeiramente, precisamos mudar, romper esses paradigmas, mudar os métodos. Mas não é se pensar, por exemplo, tem uma criança surda, irei oferecer para ela. Não, eu preciso romper esse protagonismo do surdo, em que essa criança surda vê o que ela realmente quer aprender. O segundo ponto que eu trago é justamente essa inserção dentro da comunidade surda, em discussões, perguntando quais métodos é melhor para a pessoa surda, perguntando ao sujeito, e não o ouvinte organizando esse trabalho e oferecer para a pessoa surda. A questão da institucionalização, da relação de poder. Mas o surdo participa desse processo de organização educacional? Como que isso é feito? O surdo não é protagonista nessa organização do espaço educacional. Ele está sempre tendo que ser inserido nessas propostas, tendo que respeitar. Mas não se pergunta o que o surdo realmente quer. Um terceiro ponto é a questão das práticas, que sempre respeita a soletração. E a língua de sinais não tem tanto status, ela é sempre negligenciada. Mas precisamos sim utilizar esses recursos da língua de sinais de forma que seja respeitada, porque o surdo tem a língua de sinais como a primeira língua, é a língua da comunidade surda. E os professores também, eles têm que rever. Não pode desprezar a questão dos métodos e técnicas de forma que não possam ser impostas à pessoa surda. E sempre elencando, impondo aos sujeitos surdos. Tentando, a língua de sinais dá muito trabalho, então eu vou tirar e utilizar uma mímica ou uma forma reducionista da língua de sinais, menosprezando o status linguístico e não favorecendo a questão da produção do conhecimento e aquisição da linguagem. Um outro ponto que eu trago é que a maioria dos professores surdos, eles não estão adiantados nesse conhecimento. Ainda temos uma escassez muito grande de valorizar essas informações para a pessoa surda.
Porque a maior parte dos professores ouvintes, eles estão nas instituições como gestores e não dão credibilidade à pessoa surda. Sempre diz, eu não sei, é uma quebra na comunicação, sobre a questão do conhecimento, eu gostaria de ter mais conhecimento, mas nós temos que impor, temos que favorecer esse conhecimento surdo nos espaços de gestão de trabalho. E muitos espaços proíbem a questão da língua de sinais, e sempre priorizando a questão do oralismo. Nós temos que romper esses paradigmas, estão roubando os direitos das crianças surdas. Porque eu tenho meu direito linguístico, a criança surda tem o direito linguístico dela de produzir esse conhecimento em língua de sinais e não sempre ser rotulada e ser aprisionada numa matriz ouvintista, sendo anulada. Todos vocês sabem o que o X representa e o Y. O X representa os ouvintes e o Y os surdos. Perceba essa relação desigual? O surdo, nessa relação, está sempre abaixo, de forma que parece ser segregada. E sempre o ouvinte está acima, e o surdo, que representa o Y, está abaixo. Nós surdos queremos acabar com esse modelo. O X são os ouvintes. O não X representa os não ouvintes. O surdo não significa surdo, sempre é rotulado como não ouvinte. E o X representa os ouvintes. Essa é sempre a relação imposta entre ouvintes e não ouvintes. Para poder não ficar um inferiorizado ao outro. Mas não podemos permitir que haja essa relação, porque eu não sou não ouvinte. O X e o Y deveriam ser O X e o Y deveriam estar no mesmo status. A pessoa surda, quem seria nesse contexto? Temos várias perspectivas a se pensar a respeito. Uma perspectiva é como se pensarmos numa caixa, em que a pessoa pega todos aqueles conhecimentos e essa descrição de estudos clínicos, em que pensa na prótese, no implante coclear, no tadoma, em várias técnicas como terapia, em que é nos impostos. E temos uma outra caixa que ela fala justamente da descrição desses estudos culturais, antropológicos. São os estudos que passam pela cultura surda, que são adentrados por pessoas surdas, produção de conhecimento surda, por saberes surdos, musicalização surda, poesia surda, teatro surdo. São diversos saberes que estão dentro dessa perspectiva. Então são dois olhares que devemos ter e pensar se vamos pensar na descrição de estudos clínicos ou estudos culturais, para o desenvolvimento natural das pessoas surdas, e nesse processo em que ela possa desenvolver naturalmente, em que o surdo ele é capaz, e não podemos fechá-lo nessa caixa, temos que deixar a caixa aberta e permear esses saberes. Agora eu gostaria de convidar o Ramon Linhares para dar continuidade. Parabéns, Ana. Vamos esperar o Bruno se posicionar. Então, eu vou continuar a fala da Ana, mas antes de mais nada eu queria dar um recado. Só esperar um pouquinho a respeito dessa palestra. Eu vou dizer que às 11 horas começa o encontro dos especialistas nas salas de 1 a 5. Caso vocês queiram participar, fiquem à vontade. Vai acontecer simultaneamente as palestras aqui do auditório e o encontro com os especialistas nas outras salas. A programação é simultânea, então vocês não precisam ficar aqui, não são obrigados a ficarem aqui. Vejam a programação e fiquem à vontade de escolher a partir das 11 onde vocês querem ficar, tudo bem? Nas salas que vocês tenham mais interesse, tá certo? Então, eu vou dar uma resumida, porque a gente atrasou, a gente perdeu meia hora por conta dos atrasos, então eu vou falar um pouquinho em língua de sinais, porque é direcionada aos surdos, tá certo? E aí, num outro momento, vai ser direcionada aos ouvintes, e aí eu vou fazer em língua portuguesa, seriam momentos distintos. Então, eu vou começar a falar a respeito dos estudos aqui do Brasil. Eu estudo na UFSC, meu projeto de mestrado tem a ver com o fato de eu começar a estar junto com as pessoas surdas numa escola inclusiva aos meus 9 anos de idade. Foi quando eu aprendi língua de sinais e tudo mais. Como os outros intérpretes, fiz o mesmo percurso de carreira como intérprete dentro das instituições religiosas até o dia de hoje.
E para mim foi um choque quando eu adentrei o INES, porque quando eu fazia parte da comunidade surda, eu nunca fui taxado ou estigmatizado como ouvinte, porque o que era reconhecido entre eu e as pessoas surdas era a própria língua de sinais. Mas quando eu entro no INES, eu fui estigmatizado e estereotipado como intérprete. Eu fui negado de ter acesso à comunidade do INES pelo fato da minha audição. Isso me incomodou bastante. E eu percebia que em algumas palestras e congressos, essa diferenciação era muito marcada, sempre dizendo que essa comunidade era distinta e que a gente não podia fazer parte. É aí que emerge a formação de professores no nível acadêmico, como doutores, tentando legitimar alguma coisa com relação à fala e fazendo comparações, ou ainda tentando diferenciar o que os estudos falavam a respeito da surdez que o que eles, numa perspectiva diferente da perspectiva clínica. Eu vou falar o que eu venho estudado, eu vou falar algumas conceitualizações daquilo que eu venho desenvolvendo. Caso vocês não concordem, vocês podem falar comigo sem problema algum, mas eu gostaria de falar a respeito dessa ideologia da etnicidade surda. Né? Eu vou usar esse sinal para poder falar de etnia. Então, os surdos, eles começam a promover uma diferenciação étnica quando se juntam. Então, ao contato com os seus pares, eles percebem uma diferenciação relacionada ao que os ouvintes se percebem com pessoas. E essa diferença, ela não é descrita. Os surdos, eles entendem, sim, que eles são diferentes dos ouvintes, mas não, até o momento não é descrito. O Fábio, ele fez uma poesia agora e disse que muitas coisas o constituem como surdo. Mas o que constitui esse surdo? O que é, aonde vem essa constituição do ser surdo? Como é que eu me identifico, né? Como é que eu acendo uma luz e falo, aqui sou eu, aqui sou surdo? Então, essas questões relacionadas à cultura surda, que as pessoas dizem, não sei muito o que é, cadê a cultura, eu não vejo produção cultural, e todo momento a necessidade de uma legitimidade dessa cultura. Então, a partir daí surge, promovida essa etnicidade surda. A cultura não é uma coisa estagmada, a cultura é uma coisa que se desenvolve de acordo com as pessoas. Então as pessoas promovem a cultura, as pessoas desenvolvem a cultura, ela não é uma coisa dada. Então, os surdos, eles descrevem o que é cultura, o que tem na cultura, mas eles não conseguem utilizar isso de uma maneira mais ampla. Porque a cultura não é apenas isso que é descrito, isso são demonstrações culturais, mas a cultura envolve uma coisa um pouco mais, que é maior do que todas essas inferências ou descrições daquilo que eles conseguem abordar como cultura. Então, eu vou sempre contestado, colocado como diferença da cultura surda para a cultura ouvinte. Mas eu vou tentar explicar alguns pontos que têm a ver com essa emergir dessa ideologia da etnicidade surda, né? Então, em primeiro lugar, é o ser surdo como uma experiência diferente de se colocar no mundo. Eu não vou enrolar muito algumas questões, né, que muitas escolas dizem que as escolas precisam de surdo, porque o surdo tem uma alma surda, porque é o surdo que vai conseguir conciliar as questões de identificação com os outros alunos e os ouvintes não. O que o surdo está querendo dizer com isso? Que ele, como adulto, surdo como adolescente, surdo como criança, surdo com essas questões de relação, de amizade, de conseguir entender, isso precisa ter a língua de sinais. Mesmo na formação dessas pessoas, elas precisam trazer consigo essa experiência corporeada de que é viver surdo nesse mundo, com relação a todas as outras questões. Isso é a experiência surdo, isso é um saber surdo que envolve a comunidade. O surdo já tem isso internalizado. É um conhecimento tácito, é um conhecimento já que não precisa que ninguém ensine, ele é aprendido. Há um outro conceito importante que é com relação à desconstrução, que é a desconstrução de que sempre é o surdo quem precisa ser autorizado a poder falar da sua vida. Então, essa desconstrução é de que os surdos, eles não precisam mais mudar, é que os surdos precisam se reconhecer como surdos, se estão sendo oprimidos, se não estão sendo oprimidos, qual é esse tipo de opressão, como é que eles
conseguem se constituir como sujeitos para eles conseguirem ganhar ou construir aquelas coisas que eles têm para si como sendo as certas. Então esse é um processo reflexivo importante de desconstrução. Uma outra questão é a surdocentralidade. O que seria essa surdocentralidade? Bem, pensem como o hasteamento de uma bandeira. As instituições, elas se utilizam dessa centralidade surda como uma base, é uma marca de um começo ou de uma base para que as pessoas se identifiquem como surdos ou entendam essas questões relacionadas aos surdos. Há também um outro conceito importante que é esse da reinstitucionalização, aonde os surdos se apropriam dos institutos, dessas institucionalidades que foram criadas para que sejam feitas de uma matriz surda. Uma outra questão importante, outro conceito que a gente sempre vai falar é que a inclusão depende de acessibilidade, e é só o que a gente ouve, inclusive. Mas pensar em acessibilidade é sempre pensar numa adaptabilidade para os surdos, pela falta que os surdos têm. Então sempre é adaptar para os surdos. A gente entende isso, mas o que a gente quer aqui é que sejam produções, é que seja uma inclusão criadora para os surdos. Eu já trabalhei como intérprete em museu, que é diferente de um educador, de um guia de museu que seja surdo, porque ele consegue fazer produções de sua experiência e de sua vivência. Não são adaptações, são questões que são criadas e inerentes daquele processo criativo da pessoa surda por se identificar como tal. Eu vou tentar passar alguns slides um pouco mais rápido. Pode passar para o próximo, por favor, por questão de tempo? Tá, então esse daí é um importante slide. Quando eu falo isso, parece que eu tô agindo contra os ouvintes, né? Mas calma, fiquem calmos, não precisem me agredir, porque eu não estou direcionando nada contra os ouvintes. Eu estou querendo dizer que a palavra ouvinte não é sinônimo de ser humano. Assim como ser mulher, homem não é sinônimo de ser humano, subalternizando as mulheres. Assim como ser hétero não é sinônimo de ser humano, subalternizando os LGBTQIs. O que a gente está dizendo é que todos são humanos e que são saberes distintos, apenas isso, né? Então a gente precisa ter isso muito claro. E a argumentação que eu venho a trazer para poder conciliar com o que eu venho trabalhando é exatamente essa questão das comunidades surdas, a vida das comunidades surdas. Pode passar? Pode passar mais um? Então, ó, eu quero que vocês vejam esse círculo amarelo. Esse círculo amarelo ele representa a sociedade, enquanto a bolinha azul representam os surdos. Então, parece que o surdo sempre... A sociedade viu o surdo excluído, separado, apartado da sociedade. A sociedade tentou fazer com que esse surdo fosse incluso, se esforça para que esse surdo seja incluso. Claro, pela sociedade não prover maneiras de que ele seja incluso, a gente tenta fazer uma adaptação para isso. Só que daí surge um movimento, que é esse movimento de inclusão dessa pessoa surda. Então a pessoa surda é a bolinha azul, tentando transicionar para que ela seja inclusa na bolinha amarela, no círculo maior, que vai ser a sociedade ouvinte. O que acontece é que, para que eles sejam inclusos, se institucionaliza, se cria um lugar que é uma reprodução da sociedade para que os surdos se juntem e possam ser reabilitados. Então, isso é importante para os surdos, essa institucionalização? Claro que é, porque diferentemente do que acontece com as pessoas negras, que já nascem em famílias negras e se identificam como tal, os surdos não nascem em famílias de surdos. Então, os surdos eles precisam se identificar com os seus pares e isso acontece nesse processo de institucionalização. Uma vez eles se formando, passando por esse processo de institucionalização, vejam bem o que acontece. Alguns azuis que são surdos, eles assimilam aquilo que a sociedade traz para eles. Então eles conseguem ser inclusos. Alguns outros surdos não. Né? O que a gente usa é que alguns desses surdos eles tiveram um fracasso escolar. Não desempenharam aquilo que a escola objetificava para eles. Né? E alguns dos que fracassam não são inclusos. E esses que não são inclusos, eles partem do princípio de criar modelos de matriz surda
Então, ó, a associação, a FENES, associações de esportes, grupos artísticos, aonde são surdos que se manifestam e aonde são surdos quem promovem essas outras institucionalizações. Então, lembrem-se disso, a escola era o único lugar que era de educação de surdos, mas aí acabam sendo promovidos outros espaços que são um pouco diferentes daquela matriz social que tem como matriz a base ouvinte. Então, lembre-se de, olhem lá que tem essa flecha verde, que é esse processo de inclusão, mas esse amarelinho que fica essa bolinha amarela que fica nessa seta verde, ela é um ouvinte moderador. Parece que é esse ouvinte que tenta selecionar. Ele sempre vai ser essa ponte. Esse ouvinte, ele sempre vai se colocar nessa posição de que é ele quem ajuda nessa transição de inclusão. Mas existem outros lugares que tentam, que também são institucionalizados, que tentam reproduzir essa matriz ouvinte, que vão ser igrejas e outras instituições onde os surdos também vão participar. Vejam bem que é da mesma cor, né? É um amarelo mais claro, mas ele reproduz essa matriz ouvinte. E aí alguns surdos vão entender muito bem, o que eu estou querendo dizer é que alguns surdos se percebem como identitários, assimilando algumas questões, e aí eles querem retornar para a escola, para essa instituição. Eles fazem um movimento de saber que eles precisam se legitimar como tendo lugar de fala, como sendo responsáveis por esse processo institucional dos seus semelhantes. E aí eles tentam voltar para essas instituições que juntaram, que agregaram os surdos, porém ainda em matriz ouvinte. O que acontece vai ser esse intercambiamento. Como vocês podem ver, né, alguns que são verdinhos são os surdos que se assimilam dessa matriz ouvinte, aliás, e tentam retomar para si essa institucionalização, mas de uma maneira surda. A questão é que existem surdos que eles não são adaptados, mas os surdos eles precisam começar a entrar, mesmo não tendo assimilado essa matriz ouvinte, mas por questões outras, por exemplo, como questões de previdência privada, questões de necessidade que eles sejam produtivos nesse sistema, eles acabam também sendo inclusos, mas eles não são inclusos assimilado plenamente. Então, vejam bem, eles têm uma base que é azul, que ainda mantém uma matriz surda, mas também tem uma base de tentativa de assimilação dessa matriz ouvinte, daqueles que estão nesse círculo amarelo maior. Me perdoem os intérpretes aqui, me perdoem aqueles que são meus amigos, mas o nosso processo agora é de anulação dessa pessoa ouvinte, porque o papel que a gente desempenha agora como intérprete é tal qual que os fonoaudiólogos desempenhavam antigamente, de moderadores, ao qual alguns surdos podem, outros não, e ele continua mantendo essa posição de quem controla o acesso de um ou outro. Eu sei que é um pouco chocante a gente pensar nisso, eu sei que tem alguns surdos aqui que publicam estudos acadêmicos importantíssimos, mas sempre a solicitação de um intérprete nessa questão, porque são os ouvintes que vão conseguir descrever essas características surdas. É claro que é importante que algumas pessoas da sociedade também possam ser inclusas nessa institucionalização surda, mas precisam se perceber como entender que a matriz surda é a responsável e a predominante nesse processo. O que a gente busca, então, na verdade, é essa interseccionalidade entre matrizes, aonde existem surdos que são super bem alfabetizados em língua portuguesa, que têm um desenvolvimento desse segundo idioma muito bem, que conseguem trabalhar essa questão ouvinte, mas que a gente precisa manter essa questão da surdalidade, dessa surdez central, porque é ela quem vai manter a base dessa institucionalização ou a base dessa promoção dessa etnia surda. Os de verde que passam para cá sofrem de um processo chamado, que eu vou chamar aqui como audiocracia.
São surdos com características de surdos, que têm essa surdalidade centrada, que entendem dessa surdidade, né, que entendem dessa importância da deafhood, que têm atitudes, que desempenham atitudes surdas, que é o que formam a deafhood, só que eles tentam negativar essas características e se apropriar de características ouvintes para poder manter o controle. Tem muita gente que fala assim, gente, olha que surdo inteligente, ele fala tão bem. Ou seja, a gente vincula uma questão, uma característica ouvinte com inteligência. Ninguém fala, é a mesma coisa de eu falar assim, gente, esse negro tem alma branca. Gente, olha só essa mulher com características masculinas, que bom. Então, é negar características da sua própria etnia, por assim dizer, por achar que outras características de uma etnia superior são melhores. Né? É dizer que essa transformação para um ouvinte é melhor do que ser surdo. Tá? Agora eu vou passar essa fala para a minha fala destinada aos ouvintes neste momento. Porque tem coisas que eu queria muito falar de um jeito, principalmente que os colegas surdos... Vai explodir, deixa eu ficar um pouco lá fora que eu estou. Eu continuaria em Libras, mas eu tenho coisas que eu acho que falar em português vai acertar diretamente os colegas ouvintes dentro do que eu tenho para falar para cada um. Porque não é só língua, tem um jeito de organizar o conhecimento que precisa ser feito diferente. Então, chega nesse lugar aqui que é onde eu queria chegar com vocês. A nossa organização hoje de ideia de escola, não baseada em estudos surdos, ela é muito mais como está ali. Ó. Você tem uma escola onde a comunidade surda está isolada num canto dentro dela. E não importa a quantidade de surdos que existe na escola. Porque eu posso falar para vocês, eu estou há 12 anos no INES, e mesmo dentro do INES, que é um lugar que tem muita preocupação, os professores se preocupam muito, muitos professores sinalizam, buscam outros lugares para entender as coisas, os alunos ainda vivem num outro lugar. Em língua de sinais, eu até uma vez conversando, a gente falou assim, ó. Você tem um nível que circula a institucionalidade, o professor, o conteúdo, por mais que ele sinalize um pouco, o intérprete. E tem um nível que é a comunidade surda de verdade dentro da instituição, que são os surdos que se encontram, que dali eles vão criar afeto, vão criar laço, e ali vai começar a acontecer alguma coisa. Independente da escola funcionar ou não em lógica de surdos, os surdos se bastam. Eles se organizam sempre, e eles sempre fazem agenciamentos que independem dos ouvintes estarem entendendo ou não o que eles estão fazendo. Não significa que não precisa do ouvinte, não significa que o ouvinte, significa que o ouvinte não acessa isso que está acontecendo. Os encontros de pátio, ou fazer o trabalho junto. O que a gente está querendo dizer aqui para vocês nesse tempo é que existe uma produção de conhecimento da comunidade surda que é ignorada pelos ouvintes. E ela é ignorada principalmente porque a chave para você entrar na comunidade surda é você se tornar cada dia mais fluente em língua de sinais. Quando as pessoas acham que o que elas têm para ensinar de conteúdo é mais importante do que conversar com o aluno, elas não estão fazendo educação de surdo. Elas estão usando aquele espaço para ser feliz como professor, como profissional. Porque, às vezes, aprender língua é demorado, é difícil. Então, às vezes, o professor vai ter que fazer um esforço muito grande para se movimentar, vai dar uma aula que, às vezes, é mais demorada, mas não é porque o aluno aprende pouco, ou porque o surdo demora mais para aprender, porque às vezes o professor não tem língua de sinais suficiente para poder fazer isso. E a gente não está falando de um professor isolado, porque a gente, como intérprete, também sabe que tem muito intérprete que não tem língua de sinais suficiente para fazer o que está fazendo. Então a gente está falando, na verdade, de um conhecimento que está sendo subjugado dentro das comunidades surdas e de uma das coisas mais perigosas que o estudo surdo fala, porque o estudo surdo não fala que o ouvinte da sociedade é perigoso. O principal perigo dentro da institucionalização dos surdos, dentro da gente conseguir transformar a escola em uma escola de matriz surdo, é o especialista ouvinte em surdo. São os ouvintes que se colocam nesse lugar de que podem dizer quem os surdos são ou quem eles deixam de ser. Porque, às vezes, fazer a carreira se torna uma coisa mais importante do que o protagonismo do surdo. E aí, às vezes, o que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa... Eu gostaria de dar a minha fala inteira em língua de sinais, eu gostaria que não tivesse intérprete de língua de sinais, que a gente pudesse ter uma troca de... Porque isso gera circulação de conhecimento. Essa experiência que vocês têm quando vocês colocam o fone, por exemplo, no vídeo que vocês estavam vendo da Vanessa explicando, não tinha áudio, a gente tirou o áudio do vídeo. Isso é o bilinguismo.
Os surdos estão tentando, e os surdos podem me corrigir se eu estiver errado, explicar o que é cultura surda, o que são esses fenômenos que acontecem dentro da comunidade surda há muito tempo. Eles já chamaram de identidade, eles já chamaram de cultura, eles já chamaram, agora eles estão chamando de bilinguismo, mas os ouvintes não conseguem entender porque eles ainda estão vendo na perspectiva dos ouvintes. Vocês entendem isso? Quando o surdo vai lá e fala que tem identidade, as pessoas falam, mas cadê a identidade brasileira? Quando fala que tem cultura, as pessoas falam, mas que cultura é essa? Onde é que está essa cultura? Agora a gente tem falado muito de bilinguismo para poder tentar explicar a experiência que o surdo tem. O bilinguismo que a gente quer que todo mundo faça, isso não independe da escola, inclusive, existir, são coisas simultâneas, mas dentro dessa escola, que a gente está falando de uma escola bilíngue, é que todo mundo fale língua de sinais e que o português circule visualmente por escrita. Isso significa, num resumo muito bonitinho, bem didático, que escola bilíngue, ela é olho e mão. Mão para falar, mão para escrever, olho para ler e para ver a língua de sinais. Nada mais além disso. E aí vocês não vão se surpreender, como mais forte a escola bilíngue é, mais e mais os surdos começam a... Eu já ouvi aluno surdo, por exemplo, dizer que tinha que tirar aula de espanhol e botar aula de fono. Por que botar aula de fono? A gente pode, no primeiro momento, falar assim, botar aula de fono? Ele, na verdade, quando eu perguntei para ele por quê, lá no INES mesmo, ele disse assim, porque eu não vou para a Espanha, mas eu preciso falar com o ouvinte. Então, na cabeça dele, é uma outra língua que ele tem que aprender. Então, quer dizer, quando você consegue deixar muito forte a comunidade surda, o português não vem como uma coisa opressora. Ele vem com uma outra lógica de funcionamento. É essa lógica que a gente quer. Uma das coisas mais importantes dos estudos surdos isso é uma coisa importante da gente compartilhar, é dizer que os estudos surdos não são só estudos culturais. Os estudos surdos eles podem se classificar como estudos sobre a pessoa surda e os fenômenos ligados a ela. Por quê? Isso quer dizer que implante, aparelho, prótese, oralidade também são estudos surdos, porque são conhecimentos feitos sobre os surdos. E esses conhecimentos eles precisam voltar para os surdos para eles decidirem também como vão fazer e como vão usar esses conhecimentos. Eu não sei se eu consigo ser claro para vocês, porque eu acho que é um conteúdo muito grande, a gente acabou perdendo meia hora na abertura, mas, basicamente, o que a gente quer dizer é que existe uma coisa que está sendo negligenciada dentro das comunidades surdas, inclusive pelas pessoas mais próximas, como professores de surdo e intérpretes, que é os saberes de comunidade surda. Um surdo que tem ali muita convivência com comunidade surda e que tem uma formação em pedagogia, e aí eu vou dizer para vocês, isso é a minha opinião mesmo, ele consegue atuar em sala de aula com tanta eficácia e tanta força quanto um professor, às vezes, que é doutor. Porque a gente sabe também que o título não necessariamente significa uma coisa. Às vezes e não é porque o cara é ruim, não. Às vezes o professor tem uma desenvoltura didática excelente, ele tem um conhecimento de como fazer aquilo, mas ele não sabe língua de sinais. E aí, qual é a nossa dificuldade dentro desse contexto? A nossa dificuldade é conseguir afirmar para as pessoas que a diferença do surdo é linguística. Ele vive restrição linguística. Se ele vive restrição linguística, ele não sabe as coisas porque ele não sabe. Ou ele não sabe porque ele tem menos competência para saber. Tem coisas que a gente sabe que não são de palestra, não são de alguém contando para a gente, são coisas que são de vivência. Então, precisa viver dentro de um coletivo muito forte. Então, isso, na verdade, convida a gente para repensar a escola. Porque o PNE diz que a escola bilíngue pode existir. Vocês sabem quantas escolas bilíngues existem registradas em Brasília? 2. Uma é de índio e outra é de índio e surdo. Aliás, nem o INES é cadastrado como escola bilíngue ainda. Então, esse tipo de cadastro é muito importante para fazer política. A Ana estava comentando isso outro dia. Isso é muito importante, porque quanto mais escola bilíngue a gente tiver cadastrada lá, mais isso vai mudar a nossa realidade, porque vai ter que criar fomento, vai ter que criar lei, vai ter que criar projeto para isso. A última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, em relação aos estudos surdos, é a virada que os surdos dão enquanto comunidade, enquanto produtores de conhecimento, dentro da própria antropologia e sociologia da deficiência. A gente sabe que essa discussão sobre a deficiência ela é uma discussão muito, às vezes, negada pelos próprios surdos, pela própria comunidade que não querem comentar isso. Mas vejam como acontece. Se a gente for hoje estudar a antropologia da deficiência, sociologia da deficiência, a gente vê que o próprio fechamento dos sanatórios, que se transformaram em casas de convivência. Se vocês tiverem a oportunidade de ver documentários sobre isso, é legal a galera da casa de convivência dizendo que está muito feliz porque agora pode escolher a roupa que vai vestir. Isso é muito transformador, porque a discussão da sociologia da deficiência ela é uma discussão que tem que desdeficiencializar, acreditar menos que o cara é incompetente e dar cada vez mais oportunidade para ele decidir. Uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe é que cada vez mais judicialmente a curatela tem tido menos espaço.
que é isso que alguém pode pegar uma colocadoria e tomar conta da propriedade, tomar conta da aposentadoria de uma pessoa idosa. Cada vez mais os juízes têm decidido que isso não vai ser uma opção. Por quê? Porque a ideia é ter uma coisa chamada assistência compartilhada. Então, tudo que as convenções internacionais falam, todo o processo que está sendo dito tem que dar cada vez mais dignidade humana para as pessoas com deficiência. A dificuldade das pessoas entenderem o que os surdos falam enquanto comunidade sobre isso é porque o que os surdos falam é muito, muito sofisticado. O que eles estão falando, na verdade, não é, por exemplo, assim, que eu sou uma pessoa com deficiência. Porque dentro desse debate existe uma questão terminológica que fala assim, eu sou um ser humano e tenho uma deficiência, eu sou com deficiência, mas a minha humanidade permanece aqui. O que muda no discurso dos surdos é que eles falam, a questão que eles falam é, eu sou uma pessoa surda e ser surdo é o que faz de mim o melhor que eu sou. E isso é muito difícil, às vezes, de entender. Porque eles não só colocaram a deficiência como uma coisa que faz parte, eles estão colocando a surdez como uma coisa que não é uma deficiência e, inclusive, é o que faz deles melhor do que as outras pessoas. Entendem a virada disso? É muito complexo e a gente ainda está muito preso a essa ideia de que a gente tem que ensinar o cara como se comportar, que ele vai ser inteligente quando ele lê bem. A gente não consegue produzir um material tão forte para ele. Então, assim, eu queria terminar com essa fala, que não é uma fala completa, porque a gente acabou não tendo o tempo todo que a gente queria, mas a gente está aberto para a conversa. A próxima mesa vai trabalhar também com coisas legais sobre educação online. A gente queria só encerrar mostrando um vídeo do palestrante que viria, que ele também faz um resumo bem legal sobre tudo isso que a gente falou aqui, e é o que vocês vão ver nesses dias todos, os estudos surdos numa múltipla perspectiva, e a gente espera que vocês gostem. A gente está aberto à discussão, não é uma fala encerrada, é uma fala só para a gente abrir esse momento gostoso junto. Então a gente vai passar o vídeo, a gente dá por encerrado, eu e a Ana, a gente fica disponível para perguntas depois. Muito obrigado, desculpa a velocidade. Teste. Teste. Olá a todos os brasileiros, me perdoem eu não ter conseguido chegar até o Brasil no dia de hoje. O Dr. Padled, ele escreveu um livro super importante que fala sobre o Deafhood, que é este daqui. Esse livro é super importante e eu gosto muito de poder ensinar a respeito dele para todos vocês. Vocês que são surdos como eu, que são meus irmãos, minhas irmãs, olá a todos os brasileiros. Me perdoem por não ter conseguido ir até aí no dia de hoje.
eu viajo pelos Estados Unidos ensinando a respeito do deathhood. Deathhood é um conceito de um autor, um doutor chamado Pat Ladd, que escreveu este livro aqui. Esse livro é extremamente importante e eu gosto muito de ensiná-lo. Vocês podem ver aqui que eu ensino ele inteiro para as pessoas. Vocês, que são meu povo, meus irmãos e minhas irmãs surdas, que cresceram sem sinalizar, cresceram oralizando, cresceram usando leitura labial, que são implantados, que usam prótese, independente de quem seja, aqueles que sinalizam fluentemente, aqueles que não sinalizam tão bem, todos vocês são meus irmãos e minhas irmãs. A gente faz parte de uma fraternidade. O que o Pat Ladd ensinou para a gente através do seu livro tem uma importância e traz essa compreensão de fraternidade, que eu sou surdo, eu sou pai, eu sou hétero, independente da minha etnia, independente da deficiência, a surdez é uma marca extremamente importante, que por mais de características que eu possa possuir, a surdez ela é sempre importante, independente do povo, independente da deficiência que ele possui, se ele é surdo cego, eu não posso vê-los como diferentes de mim. Eu tenho que trazer para minha consciência tudo aquilo que eu vivi e adquiri com o passar do tempo. Tenho que lembrar de como essas pessoas eram tratadas como coitadinhos através de um assistencialismo e entender que os ouvintes olham para a gente da mesma forma. É importante que a gente relembre como nós fomos tratados e a gente não perpetue esse tipo de tratamento, assim como os ouvintes fizeram conosco, achando que essas outras pessoas elas são diferentes da gente. É importante que a gente faça uma análise e entenda que isso é importante de ser mudado. Por mais difícil que seja, é importante que os surdos aprendam sobre a surdidade, sobre o deafhood. E entender que ensinar não é simplesmente passar esse tipo de conteúdo, é entender que a cultura, a estrutura da nossa língua não são únicas, elas também possuem uma questão importante que é essa da identidade. Se entender como surdo e se entender que a gente pode ser igual aos ouvintes, sim, cada um com as suas especificidades, mas que nós podemos celebrar, sim, a questão de sermos surdos e fazermos parte de uma fraternidade mundial. E entender que a gente foi oprimido, a gente foi negado por muito tempo. E saber que a gente pode se reerguer e conquistar os nossos direitos. Enquanto grupo, enquanto comunidade. Me desculpe não conseguir palestrar com vocês hoje, mas eu espero que seja uma troca super importante a que vocês estão recebendo aí no Congresso, e cada um de vocês, com os palestrantes que estão aí, que vocês possam prestar atenção e dignificá-los como pessoas, como grupo, como comunidade. Entender que esses surdos trazem saberes importantíssimos para a nossa formação, com as experiências que eles trazem, para que a gente consiga se empoderar. É importante assistir e se apropriar daquilo que lhes é passado, para que vocês também possam passar e serem multiplicadores desses conceitos para toda a nossa comunidade. Um educador brasileiro super importante, chamado Paulo Freire, ele falou a respeito dessa opressão, que esses oprimidos, eles não devem continuar, que as pessoas que ensinam não devem continuar mantendo essa opressão, mas que as pessoas que são educadoras, elas precisam entender que elas são iguais àqueles que ensinam, para que não perpetuem esse tipo de opressão, e que elas consigam mudar esse sistema de opressão que se perpetua. Se lembrem da sua cultura, se lembrem da sua identidade, se lembrem da estrutura da língua que vocês utilizam, e passem adiante também
essa questão de promoção do Deafhood, dessa surdidade. É importante que vocês tragam isso e que isso continue a ser promovido, discutido, inclusive com os ouvintes, para que eles entendam que a gente faz parte de uma grande fraternidade. Eu agradeço a todos vocês aí do Brasil e espero futuramente poder encontrá-los. E espero que no próximo encontro eu esteja presente. Gostaria de perguntar a vocês, quem conhece Deafhood, ou surdidade? Ficou claro esse conceito de surdidade? Então, a gente ainda vai ter muitos dias para aprender sobre isso ao longo do nosso congresso. Muito obrigada aos apresentadores do trabalho.